Olá, bom dia, como estão? Tudo bem? Em relação à propriedade industrial, ao registro no INPI, muito comum, muito popular o registro de invenções, marcas, logomarcas, etc., bem como o registro de obras literárias, direitos autorais, softwares de computadores. É importante que vocês saibam que todos esses exemplos que eu acabei de dar, de fato são patenteáveis, de fato são passíveis de registro, de fato são passíveis de propriedade de quem inventou ou de quem tem o direito por alguma outra razão, como por exemplo, um empregado inventa algo na relação de emprego. A invenção é do dono da empresa via de regra. Bem, por que eu estou dizendo isso? Para vocês entenderem que existem coisas registráveis, passíveis de patente e outras que não são. Porque nesse meio do autismo, nesse meio das linhas terapêuticas, das abordagens que existem para o autismo, muitos folclores, para não chamar de mentiras, são contados, são narrados a vocês. Métodos terapêuticos, abordagens terapêuticas, quem dirá a ciência como um todo, não é passível de registro, não tem dono. No Brasil, nenhum tipo de método terapêutico, nenhuma abordagem é passível de registro. Isso é comum em outros países. Em outros países é comum alguém criar um método terapêutico do zero, ou criar um método terapêutico a partir de outro, ou a partir de uma ciência. Em bom português, nada se cria, tudo se copia. Mas enfim, o cara dá uma outra abordagem, dá um outro nome, etc. E aí ele registra como seu, como de sua autoria. E somente ele pode ministrar cursos sobre esse método terapêutico X. Somente ele pode certificar pessoas sobre esse método terapêutico X. Somente ele pode blá, blá, blá. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você pode criar um método terapêutico, escrever um livro sobre ele e ser o titular do direito autoral sobre esse livro, ser o autor e ponto. Ser quem primeiro escreveu, ser quem publicou, tá tudo bem. Agora, a partir do momento que você coloca ele em público, a partir do momento que as pessoas tomam conhecimento dele, ou coincidentemente alguém cria algo parecido ao seu posteriormente, ou até anteriormente, mas não registrou na Biblioteca Nacional como direito autoral, se lasque. O método em si, todo mundo vai poder falar dele, todo mundo vai poder trabalhar com ele, todo mundo vai poder ministrar cursos sobre ele. Não vai poder escrever o livro e falar que é dele, né? Não vai poder fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, uma cópia na copiadora de Xerox e falar que o livro é dele. Aí beleza, tá violando direito autoral. Mas eu, por exemplo, pegar um método que alguém inventou, eu, por exemplo, pegar um protocolo de avaliação da análise do comportamento que alguém inventou, eu, por exemplo, pegar um método famoso nos Estados Unidos, sem nunca ter estudado esse método, sem nunca ter me certificado por esse método junto a um inventor nos Estados Unidos, e trabalhar com esse método no Brasil, aos olhos da lei, juridicamente, legalmente, eu estou amparado. Não estou cometendo nenhuma violação de direito autoral, nenhuma violação de direito referente a registro de propriedade industrial, porque métodos terapêuticos, técnicas cirúrgicas, etc., não são patenteáveis no Brasil. Artigo 10 da Lei 9279 de 96, se eu não estou enganado quanto ao número da lei, mas acredito que não, tá?
Basta vocês darem uma olhada na internet, mandarem direct também, se tiverem algumas dúvidas, que eu respondo sem problemas. Comentarem aí abaixo desse vídeo que eu respondo, a gente troca ideia sem problemas. Só que eu me lembrei desse assunto agora e estou vindo aqui ao supermercado e parei o carro no estacionamento e resolvi gravar sobre isso. Eu sou assim. Eu gravo descabelado, camisa dentro do carro, sem problemas, tá? Só que eu mato a cobra e mostro o pau. Tudo que eu falo de forma fundamentada, com propriedade, mesmo que eu nem tenha acordado direito ainda. Então, é só vocês irem ao artigo 10 da Lei 9279 de 96, se eu não estou enganado quanto ao número da lei e o artigo, tá? Bem como pesquisarem na jurisprudência, no Google, etc. Métodos terapêuticos, blá, 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 e vocês vão achar. Ou, como eu já disse, mandar direct para mim. Método terapêutico no Brasil não tem dono. Quem dirá a ciência? Não é passível de registro. De novo, se eu quiser pegar uma abordagem X ou Y da análise do comportamento, um protocolo X ou Y da análise do comportamento, de avaliação funcional, e vender cursos sobre esse método, sobre esse protocolo no Brasil, dar aula, falar dele, juridicamente ninguém pode me impedir. Mesmo que eu esteja falando um monte de coisa errada. Um monte de coisas erradas. Juridicamente, ninguém pode impedir que eu faça isso. Agora, óbvio, se eu vendo um produto, se eu entrego um produto diferente do que eu prometi, ou porque eu não tenho competência para falar dele, aí é qualquer produto, desculpem, até um jornal, até um picolé. Aí, óbvio, eu posso vir a estar cometendo um crime de estelionato, charlatanismo, posso vir a violar um Código de Defesa do Consumidor, uma legislação civil. O consumidor, o aluno que comprou pode vir a reclamar no Reclame Aqui, no Procon, entrar com uma ação no juizado de pequenas causas, beleza. Mas isso é porque eu, prestador de serviço, tenho que ser transparente, ético e entregar aquilo que eu sou capaz de entregar e prometi. Não porque o método terapêutico é passível de registro. Em outras palavras, se eu não faço o curso com o criador do método, se eu não sou autorizado pelo criador do método a vender, a certificar pelo método X ou Y, lá dos Estados Unidos, mas eu estudo e aprendo esse método, e trabalho com esse método por anos, e viro expert nesse método, sem ter estudado como criador, sem ter a autorização do criador para comercializar, mas estou bom nesse método, sou foda nesse método, e começo a vender produtos, crio uma própria certificação minha, etc., e não engano ninguém, os clientes ficam satisfeitos, e de fato eu sei o que eu estou falando, aí eu não estou violando nem Código Penal, nem legislação consumerista, nem nada. Percebem? Então, Diogo, você está falando para a gente comprar cursos de métodos, de protocolos de pessoas sem preparo, sem conhecimento? Óbvio que não. Você está dizendo que as pessoas que são certificadas internacionalmente, autorizadas a certificar o método X ou Y no Brasil, não merecem credibilidade? Óbvio que não. Estou mandando ninguém fazer nada. Eu estou informando. Não estou mandando ninguém comprar produto que não vale nada. Não estou mandando ninguém estudar com pessoa que não tem qualificação. Não estou falando nada disso. Isso são interpretações equivocadas e mal intencionadas que pessoas fazem a partir dos meus vídeos informando a verdade. Porque as pessoas mentem e mentiram por anos, aí o Diogo, que é contestador, que entende das coisas, que entende de ciência, vem e traz a verdade, as pessoas querem distorcer. Eu não estou mandando ninguém fazer nada. Eu não estou aconselhando ninguém comprar produto ruim. Ninguém fazer curso com quem não é qualificado. Nada disso. Eu só estou dizendo que métodos terapêuticos não têm dono. Quem dirá a ciência? Métodos terapêuticos não são passíveis de registro no Brasil. Quem dirá uma ciência? Só isso. Não confundam direitos autorais com métodos terapêuticos. Só isso. Mais nada, tá? Agora, uma pessoa que foi no exterior, cursou, é certificada do método X e tem autorização para certificar outras pessoas, pressupõe que ela é qualificada.
Agora, muito cuidado, é diferente uma pessoa que é certificada para uma pessoa que é certificada e tem autorização para certificar outras. Aqui no Brasil, algumas pessoas são certificadas no método X e Y, mas não têm autorização para certificar outras e estão certificando, tá? Bem, é isso aí. Método terapêutico não tem dono, quem dirá ciência. Um abraço.